CPMI da Vaza Toga promete explodir o sistema e deixar o Supremo Tribunal Federal peidando de medo. Rapaz, o clima em Brasília tá mais quente que churrasco de domingo com briga de família. O assunto da vez é a tal CPMI da Vaza Toga, que já está sendo chamada nos corredores como a dinamite capaz de botar por terra a ditadura togada que vem tocando o terror no país. A treta é a seguinte: denúncias de que nas eleições de 2022 rolou um esquema pesado de manipulação, supostamente capitaneado por Alexandre de Moraes e companhia. O negócio inclui relatório inventado para ferrar adversário, jagunço planejando o sequestro de Eduardo Bolsonaro, ordem do STF mandando e desmandando no TSE, e até armação para derrubar veículos de imprensa. Tudo isso já teria provas, testemunhas e documentos. Meus amigos, atenção total, porque o que ninguém imaginava está explodindo diante dos nossos olhos. O talha-ferro colocou a boca no trombone e soltou tudo aquilo que estava sendo escondido a sete chaves. O que ele revelou é simplesmente estarrecedor. Provas, evidências, testemunho mostrando como a democracia foi sequestrada nas eleições de 2022. E ninguém da grande mídia fala nada. Me responde com sinceridade aqui nos comentários. Até quando o povo brasileiro vai aceitar calado que ministros togados e políticos passem por cima da lei? Se fosse contra Lula, se fosse contra a esquerda, você acha que a imprensa estaria em silêncio? Ou já teria manchete em todos os jornais? CPI aberta, em 24 horas já tem gente presa. Gente, o que eu vou mostrar nesse vídeo realmente é forte. Então antes de eu te mostrar o que realmente está acontecendo, já faz o seguinte: deixe o seu like e se inscreva no canal, porque você sabe que o YouTube tenta enterrar esse tipo de conteúdo, e é só com a sua força que essa verdade consegue chegar a mais brasileiros. Então taca o teu dedo no joinha agora mesmo e bora para mais esse vídeo. O vídeo que você vai assistir aqui revela, sem maquiagem e sem censura, aquilo que a imprensa insiste em esconder. Como a chamada Vaza Toga mostrou o uso do poder para perseguir, manipular e decidir quem deveria cair ou ser multado nas eleições. É um escândalo sem precedentes, abafado por todos os lados, mas que agora vem à tona. Eu volto para o Brasil, está pedindo extradição, né? Eu acho que você quer que eu faça uma delação premiada, é isso? Que eu conte no seu processo, no seu tribunal, no seu gabinete, da sua relatoria, né? O que aconteceu nas eleições de 2022. O que aconteceu no Tribunal Superior Eleitoral, no gabinete da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, aquelas reuniões que nós tivemos online, as reuniões do seu gabinete, nas idas que eu tive ao STF para fazer um trabalho que o Jefferson não fazia, né? Porque é preguiçoso, para revisar processo, né? As conversas minhas com a Cristina, as conversas minhas com a Ayrton, com o Capitão Wellington, com a Gisele, né? Que é a nora da Miriam Leitão, com o Fernando Chuí, que você colocou na BIM, olha que interessante, como corregedor da BIM, e entre outras pessoas, né? As quais, por meio dos seus interlocutores, você me colocou. O que você acha? É uma boa ideia, hein? É uma boa ideia eu fazer uma delação premiada? Que eu acho que é isso que você quer, né? Como você é um juiz imparcial, como você é um juiz justo, né? E jamais se envolveria psicologicamente com os fatos. Eu acredito que você então quer que eu faça uma delação premiada, que eu conte tudo o que aconteceu, que assim haverá uma sentença justa e correta. O que você acha? Tagliaferro é um poço de informações, e trazer essas informações à tona é uma necessidade. Essa fala que ele coloca agora, porque como bem falou o Pitoli, estava cheio de dedos, parece que agora com a questão da extradição resolveu falar. Então tudo aquilo que nós ficávamos perscrutando, imaginando, elucubrando, está aí nesse vídeo. Nós ficamos pensando, o que esse cara tem? O que tá aí? Agora, o que chama atenção, amigo Pitoli, amigo Silvio, por que o Goneja não articula uma delação premiada de Tagliaferro? Se Gonê é tão rápido para tomar medidas, por exemplo, lá conversamos do Lindbergh, né? Por quê? Por qual? Porque talvez
esse juiz a quem ele se refere não seja tão imparcial assim, tem arvorado para si a acusação, tirou a investigação da Polícia Federal, pegou para si, tirou a acusação do Ministério Público, pegou para si, conduziu processos que ele não poderia conduzir. Será que existe muita prova nesse sentido? Uma coisa boa, amigo ouvinte, dá um alento no coração da gente, parece que a verdade virá à tona. Sabe, algumas vezes nós vimos o protagonismo desse ministro tomando a frente, né, falando, exacerbando, distorcendo o direito. A conta parece que está chegando. Concordo que esta fala do Tagliaferro talvez tenha sido a mais forte, a mais firme e assertiva de todas as entrevistas que ele deu para vários veículos de comunicação, de tudo que ele já narrou que acontecia naquele gabinete clandestino, no gabinete clandestino das eleições de 2022, que direcionou boa parte dessa perseguição, né, que hoje a gente está assistindo o julgamento, mas tudo começou lá atrás. Ele deu nomes, aliás, tem um dado momento que ele cita uma senhora como nora da Miriam Leitão, salvo engano, nesse áudio que foi citado. Então, ou seja, ele dá nomes, ele fala de reuniões online e fala de fazer o trabalho que o Jefferson não faria. Quem é Jefferson? Exato. Essa audiência, a convocação dessa audiência, ela vem no momento certo. E não porque o presidente Jair Bolsonaro estará sendo julgado, um jogo de cartas marcadas na semana que vem, mas porque o Tagliaferro agora, ele tem o dever, inclusive pela bandeira que ele está dizendo que defende, que é a bandeira da liberdade, a bandeira contra a censura, a bandeira da defesa da verdade. Então agora ele tem o dever de falar a autoridades, a deputados eleitos, tudo isso que ele disse no vídeo, com mais detalhes. Dê as informações, né, corretas. Acho que é muito oportuna essa audiência. Eu sei, tem muita coisa que nos deixa indignado acontecendo no nosso país. Esse julgamento absurdo, criminoso contra o Bolsonaro, com certeza é a pior de todas. Mas tem uma coisa que não sai da minha cabeça, que eu não consigo entender até agora como que isso não teve a devida atenção. Nós tivemos denúncias comprovadas, evidências, testemunhos de uma organização criminosa que foi criada sob o comando do Alexandre de Moraes nas eleições de 2022 e ninguém fala nada. Esse vaza-toga, o que já saiu até agora, deveria colocar todos os envolvidos, no mínimo, na rua e não continuar trabalhando nos cargos em que eles estão. Bom, já teve vaza-toga 1, vaza-toga 2, vaza-toga 3, 4, 5 e nada acontece até agora. Porque nós temos agora uma chance de fazer esse evento, nesse fato, receber a devida atenção. Vaza-toga 3 repercute entre parlamentares. Escândalo ignorado. O que mais está repercutindo é justamente o fato de que a imprensa, a justiça, o PGR, o GONE, tá fingindo que isso é normal. Pedido para fabricar relatório, decidindo quem que deveria ser derrubado, usando pessoas de fora, o STF dando ordem no TSE. Tudo errado. Use criatividade para derrubar a Revista Oeste, jagunço para sequestrar Eduardo Bolsonaro, cismar, tem que derrubar tal pessoa, inventa um relatório para derrubar e multar. Isso foi nas eleições de 2022. E tudo isso é provado. Está mais do que provado. Tá bom. Mas e agora? O que a gente pode fazer? Vocês viram que nós conseguimos, através da CPMI do INSS, do roubo do PT aos velhinhos, nós conseguimos criar uma CPI decente, com pessoas realmente responsáveis, e isso tem um potencial de destruir o governo. Não há nada que está tirando o sono do governo, do Lula, mais do que essa CPMI. E a CPMI, como vocês sabem, ela não precisa do Hugo Mota autorizar ou Alcolumbre autorizar. Ela é mista, Câmara dos Deputados e Senadores. E quando se alcança assinaturas, logo depois que tem uma sessão do Congresso, ela obrigatoriamente tem que ser iniciada. Obrigatoriamente. Tentaram impedir a CPMI do INSS, não conseguiram, porque ela é obrigada a acontecer. Pois estamos coletando agora as assinaturas da CPMI da vaza-toga. Nos ajude. O Jordi entrou com esse pedido.
CPMI da Vaza Toga e nós já estamos coletando as assinaturas. Nós já temos em torno de 60 ou 70 assinaturas, ele vai me atualizar. Mas se nós conseguirmos o número de assinaturas, vocês estão entendendo que a gente vai ter a possibilidade de fazer uma espécie de comissão de investigação para investigar os abusos de autoridade que aconteceram durante as eleições? O impacto disso é imensurável. Só para você ter uma ideia, nós poderíamos convocar ministros do STF, PGR, o Gonê, Lewandowski, ex-ministro, aqueles juízes auxiliares, a chefe de gabinete do Alexandre de Moraes, todas as pessoas que se envolveram nesse esquema, todas, seriam convocadas e obrigatoriamente teriam que comparecer. O impacto disso é uma bomba atômica no sistema. Enquanto a do INSS é só em cima do governo, essa da Vaza Toga, ela é em cima do sistema. Então eu peço para vocês, converse com os deputados e senadores e peçam para que eles assinem a CPMI da Vaza Toga, que é um requerimento do Carlos Jordi, deputado federal pelo Rio de Janeiro. Anunciou nessa quinta que está reunindo assinaturas para propor a comissão destinada a investigar o escândalo denominado Vaza Toga, o escândalo mais ignorado na história do Brasil. Agora para você pensar, só pelo fato dele estar sendo tão ignorado pela imprensa, o esforço que a imprensa está fazendo para fingir que isso não está acontecendo, é porque eles sabem que se isso for investigado, isso destrói toda essa ditadurazinha que eles conseguiram instaurar no Brasil. O impacto disso é incalculável. Nós vamos passar agora nas próximas semanas coletando essas assinaturas. Assim que elas forem coletadas, ela poderá ser iniciada no final desse ano, início do ano que vem, no ano eleitoral. Aí você imagina, no ano eleitoral, uma comissão de investigação mostrando os crimes que aconteceram de censura à direita nas eleições de 2022, no período eleitoral de 2026. Nos ajude, vamos atrás dessas assinaturas, peça para os seus deputados e senadores dos seus estados assinarem a Vaza Toga. Eu garanto para você, não vai ter nada na história que vai ajudar tanto a nossa pauta de resgatar o Brasil quanto essa CPMI. Meus amigos, vamos falar a verdade, nua e crua. Se essa CPMI da Vaza Toga realmente sair do papel, ela tem poder de colocar em xeque os maiores abusos de autoridade da história do Brasil. Ministros, ex-ministros, auxiliares, todos poderiam ser convocados e obrigados a depor. E finalmente o povo teria acesso ao que foi escondido. E aí fica a grande questão. Você acredita que o Xandão, diante de tantas provas, resistiria a uma investigação séria? Ou será que até ele poderia acabar atrás das grades, respondendo pelos crimes que praticou? Porque se nada for feito, o recado é só um: eles são intocáveis. E o povo brasileiro é escravo de uma toga. Agora, se essa CPMI avançar, pode ser o começo do fim dessa ditadura disfarçada. Você concorda comigo? Deixa o teu comentário aqui abaixo desse vídeo, porque depois que Talhaferro abriu a boca, realmente as coisas começaram a ficar ruim para Xandão. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo comigo, compartilha ele, deixa o teu joinha agora mesmo, porque essa verdade tem que chegar ao maior número de pessoas e essa notícia realmente é bombástica. Taca o like, inscreva-se aqui, ative o sininho das notificações e Deus abençoe você e a tua família e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!